Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Na manhã desta segunda-feira, começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Eu já quero aproveitar e pedir sua participação com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478 e a gente já começa essa primeira edição falando que pelo segundo dia consecutivo o Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreendeu uma embarcação no Rio Negro com cerca de 1 tonelada de pescado ilegal. Na madrugada dessa sexta-feira, a polícia, o Batalhão Ambiental da PM, recebeu uma denúncia de que havia uma carga de pescado ilegal chegando na capital. Eles então se dirigiram até a Feira da Panair e, chegando lá, constataram que realmente havia uma embarcação. Só que eles conduziram o barco para o Porto de São Raimundo. Quando chegaram aqui, descobriram várias caixas com pirarucu e tambaqui, além de carne de caça. Era mais de 1 tonelada que estava escondida aqui nessa embarcação e em um outro barco. Por conta disso, os 2 proprietários desses barcos foram encaminhados até a Polícia Federal. Bom, recebemos uma denúncia por volta de 1h30 da manhã, informando que um barco oriundo de Beruri possivelmente estaria transportando pescado ilegal. Fizemos a montagem da nossa lancha de patrulhamento fluvial. Conseguimos interceptar o mesmo aqui na frente da balsa do São Raimundo, checamos a veracidade da denúncia, confirmado. O proprietário das 2 embarcações foram detidos e apresentados no 19º DIP. Só um proprietário ou era mais de um? Não. Dessa embarcação proprietário, da outra embarcação outro proprietário. Essa já é a segunda grande apreensão seguida. Ontem a polícia também apreendeu mais uma carga ilegal. O pirarucu e o tambaqui estão na época de defeso, um período que, segundo a lei, é proibida qualquer pesca e comercialização dessas espécies em Manaus. Por conta disso, esse tipo de carga trazida para Manaus pode prejudicar o desenvolvimento dessa espécie nos rios da Amazônia. As denúncias podem ser feitas para o número do Batalhão Ambiental da Polícia Militar 8842-1553. Agora, toda essa carga vai ser doada para instituições que serão escolhidas ainda pela Justiça. A Câmara Municipal de Manaus realizou uma sessão especial para prestar homenagens aos educadores sociais para o envelhecimento que atuam em Manaus. Honrarias e certificados foram entregues aos profissionais formados pela FUNAT. A solenidade em homenagem aos formandos da turma de educadores sociais da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, reuniu representantes de órgãos municipais e estaduais que apoiam os trabalhos realizados pelos educadores sociais para o envelhecimento. A sessão especial na Câmara Municipal de Manaus foi uma propositura do vereador Gilmar Nascimento. É uma contribuição nossa de lastrear esta casa e de consolidar também esse profissional relevante para transformar a nossa sociedade mais humana e mais justa. Tudo pela educação, e isso nos honra profundamente, fazer parte como parceiros, como colaboradores dessa grande construção que é educar de forma social. A Prefeitura de Manaus apoia esse trabalho, nós temos uma parceria com a FUNAT na consolidação de políticas públicas para a pessoa idosa. Na ocasião, os profissionais receberam certificados de reconhecimento pelos trabalhos educacionais realizados com os idosos e outras pessoas em situação de vulnerabilidade na capital amazonense. Nós insistimos na formação de recursos humanos voltados para isso, não só para cuidar especificamente da pessoa que envelheceu, mas de todas as idades. Honra ao mérito é algo assim maravilhoso, sabe? É assim, eu me emociono, né? E as palavras do Dr. Euler, para mim, foi assim, uma coisa assim de suma importância também. Me emocionou o momento lá, que ele fala que eu preciso utilizar, né, esse conteúdo que eu recebi, esse aprendizado,
em todas as esferas. O educador social é um profissional que utiliza ferramentas pedagógicas para intervir nas problemáticas dos indivíduos. O diretor-geral da Band Amazonas, Diego Trajano, esteve na sessão solene. A emissora apoia a visão desses profissionais que promovem a integração social de pessoas excluídas ou em situação de risco. A Band tem um compromisso de informar e de educar. A televisão é isso, não só entretenimento, mas a educação e a informação. E a terceira idade e a educação fazem parte das nossas bandeiras. A gente se sente feliz por ter sido lembrado como emissora que tem abraçado mais essa causa. A lei orçamentária anual, que prevê o teto de gastos do governo do estado para o exercício financeiro de 2020, está em tramitação inicial na Assembleia Legislativa do Amazonas. O Executivo enviou mensagem que será transformada em projeto de lei, fixando o orçamento para o ano que vem em 18 bilhões e 923 milhões de reais e aproximando a receita deste mesmo valor. Lembrando que a educação é o setor previsto para receber a maior fatia dos recursos públicos, somando quase 3 bilhões de reais, seguida da saúde com cerca de 2 bilhões e meio de reais. A Comissão de Assuntos Econômicos deve entregar a minuta do PL em até 20 dias. Agora a gente troca de assunto para falar que a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus lançou hoje a campanha Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar, com a finalidade aí de diminuir o número de inadimplentes na capital amazonense. Nós estamos lançando a campanha Limpe o Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar pela primeira vez nessa data. Essa campanha, todos os anos, tem sido feita já há 7 anos, em outubro e novembro. Mas por que fez que a gente fizesse essa mudança? Porque o governo estadual mudou a forma de pagamento e o servidor faz uma diferença muito grande. No ano passado, nós tivemos do servidor público em torno de 794 milhões de 13º. Como não foi pago o 13º de julho, vai ser pago desse ano, nesse mês, de agora de novembro, a primeira parcela, nós perdemos venda em julho, mas nós estamos ganhando venda agora. Agora chegou o momento da gente falar de oportunidade de emprego. Olha só, 44 vagas estão disponíveis para hoje, sendo essas vagas aí 4 para vendedor interno de telemarketing, 1 vaga para supervisor interno de televendas, 2 vagas para vendedor externo, 1 para coordenador administrativo, também tem vagas disponíveis aí para líder de materiais, vagas também para borracheiro, lembrando que a distribuição das senhas já começou às 7 da manhã e o atendimento vai até às 3 da tarde. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, carteira de trabalho e também comprovantes de residência e escolaridade. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já para falar do Dia Nacional de Conciliação. Na verdade, é a Semana de Conciliação. A gente volta já. Começa hoje a 14ª edição da Semana Nacional de Conciliação. A campanha em prol da conciliação, realizada anualmente desde 2006, envolve os tribunais de justiça, tribunais do trabalho e também tribunais federais. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com o juiz corregedor auxiliar Flávio Henrique Albuquerque, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo para a gente falar de mais uma edição da Semana Nacional de Conciliação. 14ª. Agora explica pra gente a importância dessa semana. Olha, a Semana Nacional da Conciliação, né, estamos no 14º ano, na realidade ela é anual. A importância é resolver os conflitos sociais, né? Aqueles conflitos que normalmente são resolvidos com a sentença, com a decisão de um juiz, depois de uma instrução demorada, às vezes, elas passam a se resolver entre as partes, né? As partes sentam, através de um mediador, de um conciliador, do próprio magistrado, e resolvem aquilo que é o bem da vida deles, né? O que eles pretendem, o que eles estão buscando em juízo. O que é importante dizer também?
é que a sentença do juiz resolve o processo, né? O juiz sentencia, ele decide quem está ali com direito naquela relação processual, mas muitas vezes a solução social não acontece, você não pacifica. Por quê? Porque no mínimo, eu digo no mínimo, porque a gente pode ter uma sentença parcialmente favorável, né? Aí as duas partes vão estar insatisfeitas, mas dentro de um processo judicial, quando há uma sentença e uma das partes que está litigando tem o seu provimento total, né, tem a sua pretensão totalmente atendida pela justiça, a outra parte vai estar insatisfeita. Então, no mínimo 50% naquela relação processual vai estar insatisfeito. E aí se perdura, né, porque vai recorrer, aí sobe para o tribunal, aí o tribunal decide, aí pode chegar nas cortes em Brasília. Então, na realidade, a melhor forma de se solucionar um conflito, de se solucionar um procedimento, um processo judicial, é as partes chegarem a uma composição. Por isso a conciliação é muito buscada. E ela é uma das formas de autocomposição, né? A gente tem mediação, a gente tem arbitragem, tem outras formas de você chegar. E como é que, no caso, funcionam essas, agora há pouco que o senhor citou, a mediação e a arbitragem? São técnicas utilizadas, né? A arbitragem, normalmente, as partes, quando fazem um contrato, elas elegem quem vai decidir caso haja um conflito. Então, isso não vai para o Poder Judiciário, vai destinado a um árbitro, né? Não é um juiz que fez um concurso, passou, enfim. É uma pessoa que é eleita pelas aquelas partes contratantes. E a mediação e a conciliação têm a mesma conotação. Um terceiro ligado ao Poder Judiciário, um processo já está em tramitação ou não, e ele vai conversar com as partes que estão litigando para que elas cheguem a uma solução. E aí, utilizando técnicas, né, para que isso ocorra. Agora, essa semana, né, nacional de conciliação, as pessoas que nos acompanham, poxa vida, eu tenho uma situação, mas será que se enquadra? Então, assim, quais são os casos que se enquadram, no caso, para essa conciliação? Essa pergunta é importante. A gente trata no meio jurídico, né, que os direitos podem ser conciliados àqueles direitos disponíveis, né? Onde há uma indisponibilidade, isso não pode haver uma transação, né? As partes conciliarem. Mas o que é importante? O direito de família, uma pensão alimentícia, um divórcio, né? Uma questão de consumo, né? Você compra um celular, tem um problema, não resolve. No caso, ligado ali para o direito do consumidor. Do consumidor. As relações cíveis também, né? Pode passar por conciliações, né? Um contrato, uma questão médica em relação a um plano de saúde. As questões também infracionais, né? De juizados especiais, os delitos de menor potencial ofensivo também podem passar por uma composição nos juizados criminais. E assim, em tese, todo direito pode ter uma composição, uma solução amigável entre as partes. E nesse caso, o que é importante a pessoa fazer? Por exemplo, ela deve comparecer onde, levar quais documentos, o que é preciso fazer? É preciso fazer uma inscrição, no caso? Como é que é? Na realidade, nós, para esse ano, para a Semana da Conciliação, você até deu uns dados na chamada, né? 14 mil audiências, e isso foi no período todo, né? Aliás, 40 e poucas mil audiências. Então, isso foi no período de um ano específico. Então, para esta semana que inicia hoje, nesta segunda-feira, dia 4, nós já temos agendadas de audiência, mais de 10 mil audiências de conciliação para esta semana. Sim. Em todas as varas do Estado já foram agendadas, né? Então, isso já vem previamente, as partes que têm processos em tramitação, processos que entraram neste período, foram agendadas essas audiências. Mas a conciliação pode ser feita a qualquer momento, né? A gente tem essa semana, que é aquela semana de chamar, da conscientização, dizer, olha, vamos lá, é uma melhor forma de você solucionar o seu problema. As empresas vêm com a visão de, olha, vamos resolver, né? Vamos conciliar. Percebem que é a melhor forma de se solucionar aquele problema que está passando. E se extinguir aquele processo e pacificar aquela relação que vai estar com alguma rusga, algum problema. Mas
A conciliação ela ocorre o ano todo. Sim. A conciliação é uma fase do processo. A fase de conciliação é a fase de qualquer processo judicial, né, que tramita na justiça, que são possíveis de conciliação. Então, ela ocorre sempre. Essa semana é a semana de se chamar a atenção para a conciliação, de mostrar que a melhor forma de se solucionar um conflito judicial é através da conciliação, da mediação, não através da sentença do juiz, né? Eu sempre digo que, converso com os meus alunos, que em jogo de futebol, que o juiz aparece muito, tem alguma coisa errada. Então, acho que no processo é a mesma coisa. O juiz tem que aparecer menos, ele não pode ser protagonista, as partes têm que ser protagonistas da resolução daquele conflito entre as partes. Se elas compõem, elas vão ficar satisfeitas, né? Cada um abre mão. Então, é de chamar a atenção. E como está aberto, né, quem tem processo já pode procurar a vara. Olha, meu processo não foi para a Semana da Conciliação, será que a gente consegue marcar para uma outra data? Eu quero conciliar, eu quero resolver meu problema. E isso está aberto os 365 dias do ano, né, para quem tem processo judicial. E aí o que é importante também salientar é que o investimento na conciliação, ele já vem através do Conselho Nacional de Justiça, fomentando a cultura da conciliação. E a gente tem os Sejusc, né, que são os centros de solução de conflitos. E às vezes você não precisa ter nem advogado e nem processo instaurado. Você tem uma demanda, você vai nesse centro e não vira processo, mas aquela pendência que você tem de consumo, de família, que seja, ela é solucionada, né? E aí vai ter um juiz, vai dar uma sentença de homologação, um segundo passo, mas vai ser resolvido. Então, se você precisa procurar a justiça, você pode procurar os centros que o Tribunal de Justiça tem, né? Os Sejusc, os centros de conciliação. Muito legal. Agora há pouco o senhor havia falado dos dados, agora eu coloco aqui, segundo os dados do Tribunal de Justiça do Amazonas, em 2017, houve 16 mil audiências de conciliação. Em 2019, até outubro, os números superaram aí 44 mil. Então, a gente pode dizer que é um sucesso, e a expectativa agora para essa 14ª edição, a gente pode dizer que é superar esses números. Sim. Isso o ano todo, né? Ano todo, exatamente, é o ano todo. Então, no ano passado, e aí eu vou só para fazer essa comparação, que é importante, e aí vamos comparar com a nossa semana que inicia hoje. No ano passado, na Semana da Conciliação do ano passado, que já estava, inclusive, a corregedoria sobre a responsabilidade do desembargador Lafete Júnior, né, que é o nosso atual corregedor. Estou aqui por conta dele, né? Nós tivemos um pouco mais de 9 mil audiências. Então, ano passado, para esta Semana da Conciliação, que ocorreu lá em 2018, nós tivemos um pouco mais de 9 mil. Para esta semana, a partir de hoje, nós vamos ter mais de 10 mil audiências, ou seja, nós conseguimos colocar mais processos na Semana da Conciliação. Agora, geralmente, essas audiências, qual é o tempo assim, de duração dela? Ela é muito demorada ou depende muito das partes? Como é que a gente pode colocar? Isso é interessante, porque às vezes só a presença física do conciliador, do mediador, do magistrado, as partes já se sentem mais à vontade para fazer, né? Para fazer a composição, para conciliar. Que é importante a presença de um conciliador, de um mediador e de um magistrado preparado para aquele ato, né? Quer queira, quer não, é o direito daquela pessoa, né? E do outro lado tem outra pessoa que acha que tem o direito também. Então, você tem que ter técnica para dizer assim, olha, não seria melhor isso? Vamos pensar dessa forma. Então, às vezes você consegue resolver rápido, mas tem audiência de família que você passa 40 minutos numa tentativa de conciliação e às vezes é frustrada, mas a dedicação do tempo, ela não pode ser importante. O importante é você fazer as pessoas comporem, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Agora, o mediador ali nem sempre é o juiz, ou às vezes sim, como é que é? Sim, sim. Na realidade, quando a gente tem várias audiências, é difícil a gente ter magistrado para as 10 mil audiências, né? Mas existem servidores que fazem fazem capacitação, curso para serem conciliadores e mediadores. E além dos magistrados titulares das suas respectivas varas, que vão entrar na Semana da Conciliação, que estão trabalhando, que estão com o processo em pauta,
esses servidores que têm capacitação técnica para ser mediadores e conciliadores também participam. Agora estamos na 14ª edição da Semana Nacional de Conciliação. Dentre essas edições, qual uma história que o senhor pode contar assim que chama a sua atenção em relação a essas audiências? Bom, eu vou contar um caso de Itamaraty, que é uma comarca no Rio Juruá. Foi minha primeira comarca, isso ocorreu em 2007, né? Semana de Conciliação 2007. Foi, inclusive, o ano que eu entrei na magistratura. E um senhor procurou, e o que é engraçado a realidade do nosso estado, né? Que muitas cidades não têm advogados, né? Então, o juiz termina se adaptando àquela realidade, criando um formulário para que a pessoa possa buscar o direito. Mas esse senhor procurou para pedir uma audiência de conciliação, porque ele tinha uma mercearia, e ele tinha vendido uma bala de Skol. E para eu entender o que era uma bala de Skol, né, eu fiz a mesma cara que você fez aqui. Então, a bala de Skol é aquele pack de Skol, né, de cerveja. Sim. De lata. Aí ele explicou, eu falei, sim, o senhor pode, eu sou comerciante, o senhor vendeu, mas explica o seu caso. Ele tinha vendido, porque ele não conhecia quem tinha comprado, mas um colega dele tinha avalizado aquela compra, tinha sido avalista daquela compra. Sim. E aí o mais engraçado que, como é que a gente é avalista aqui, né? A gente assina um contrato, vamos ser avalistas, né? Fiadores. E lá, o que avalizou aquela compra foi um relógio. O dono da mercearia conhecia o cara e conhecia o relógio dele. E ele entregou o relógio, rapaz, pode ir na mercearia comprar e pode mostrar que sou eu que estou avalizando a sua compra. E o rapaz chegou na mercearia para comprar, o que comprou, né? Uhum. Apresentou o relógio do amigo do dono da mercearia e ele vendeu confiando que receberia. E não recebeu. E no dia da audiência eu chamei os três. E eu perguntei ele, você deu o relógio e você avalizou a compra? Ele falou, sim, doutor, eu mandei, então você vai ter que arcar com o ônus, né? Você avalizou essa compra, enfim. Foi um caso engraçado que foi resolvido, então ele compôs, pagou a bala de Skol, né? O pack de Skol. Agora a gente entende o que é isso, né? E pagou em 2 vezes e saiu todo mundo feliz. Olha só. Resolveu o problema. Olha só, conversando, conciliando, essa que é a finalidade, né, verdade, doutor? Verdade. É a gente colocar ali, conversar entre as partes, a gente ouve o lado de uma história, ouve também o que a outra pessoa, enfim, tem a dizer, tem a se defender, então é bem importante. Agora isso imagina tudo. Se eu tivesse sentenciado esse processo, tivesse condenado ele a pagar, aí ele iria recorrer, aí ia chegar aqui na turma recursal, no tribunal, onde quer que fosse. Quanto tempo para receber? Ele recebeu em 2 meses. Uma parcela ali no momento, Sim. Ele deu recibo, com 30 dias ele pagou outra parcela. Agora, quando a gente fala da Semana Nacional de Conciliação, nós estamos também falando desses serviços no interior do Estado? Sim, sim. Semana Nacional da Conciliação. Da mesma forma, a Semana Nacional da Conciliação funciona aqui na capital, cada vara faz a sua pauta de audiência, aqueles 10.000 processos se referem a todas as unidades judiciárias, né? Varas de família, juizados especiais, varas cíveis, alguns juizados criminais, algumas varas criminais, enfim. Então, e no interior da mesma forma. Cada comarca do interior onde há uma unidade judiciária, lá também estão pautadas as suas audiências para a Semana da Conciliação. Normalmente no interior, por não ter a mesma estrutura que se tem aqui em Manaus, são os próprios juízes que presidem as audiências, né? Então, são os próprios magistrados que vão fazer a audiência. Então, da mesma forma, a Semana Nacional da Conciliação, inclusive os dados que vão ser passados, né, a partir de hoje, no final da tarde esses dados são consolidados e são informados a capital e interior. No interior, tantas audiências designadas, tantas audiências ocorridas. Na capital, tantas audiências designadas, tantas ocorridas. Valores que foram, o montante financeiro que foi acordado no interior, o montante financeiro que foi acordado na capital, tudo isso sai separado e é consolidado tudo.
Lembrando que você que nos acompanha agora, você pode inclusive enviar a sua sugestão de entrevista para a gente através do nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Inclusive pode seguir a Band Amazonas nas redes sociais. Uma hora ou outra ali estamos colocando o assunto da semana e você pode palpitar, pode dar a sua sugestão para a gente. Eu repito aqui, é o 99205-1478. Estamos falando da 14ª edição da Semana Nacional de Conciliação, que começa hoje, segunda-feira, e vai ao longo de toda a semana. Agora há pouco o senhor falou que, na verdade, essas audiências de conciliação acontecem o ano todo, mas essa é a semana justamente voltada para a gente resolver assim, esses problemas rapidinho, né? Verdade. É a semana que o Conselho Nacional de Justiça tirou para fazer essa campanha de fomentar a conciliação e mostrar, através dessa semana, que a gente tem uma efetividade maior da solução dos conflitos através da conciliação. Agora, tem um fato interessante, é que as audiências ocorrem via meio presencial, mas há planos para o futuro, a gente pode colocar assim, para o virtual, para a gente resolver essa questão de modo virtual, doutor? O virtual hoje em dia, né, é o futuro, mas é um futuro de amanhã, eu sempre digo isso, não é um futuro daqui a um mês, 2, é um futuro de amanhã, para mostrar que ele está realmente próximo. Já são feitas audiências, e eu vou fugir um pouco da Semana da Conciliação e falar da existência de audiências virtuais, né? Por exemplo, nos processos criminais. Hoje em dia já há uma estrutura, por exemplo, dentro dos presídios, onde o preso não precisa se deslocar para o fórum. Economiza tempo, né? Economiza dinheiro, economiza... os policiais que estariam fazendo segurança vão estar na rua, né? Ou seja, isso já acontece. Para a Semana da Conciliação, se foi feita uma pauta específica virtual, não. Mas é totalmente possível. Hoje em dia, eu já vi magistrado, tem relatos que a parte não foi para audiência, uma das partes não foi à audiência, ele pegou o número celular da pessoa e fez a audiência via WhatsApp. Olha só, o videochamada no caso? O videochamada? Uma presencial e a outra por videochamada. E era a pessoa, então, tem total validade. Na sua avaliação, assim, as pessoas acabam talvez aí burocratizando demais, talvez aí a justiça, não, vai demorar muito, não, é muito tempo. E eu acho que nessa Semana Nacional, acho que quebra esse paradigma, né, doutor? Assim, poxa, a gente pode resolver numa ligação, num telefonema e talvez até numa conversa. Pois é, e é essa a visão. O ser humano em geral, o brasileiro, a gente gosta de ser tutelado pelo Estado, né? Vou resolver, vai para a justiça. Aí pensa, vai para a justiça, vai demorar, vai para a justiça porque eu não confio. A visão é essa, vamos nós resolvermos os nossos problemas, né? É mais fácil. Você vai colocar um terceiro que, se ele disser sim para você e não para mim, eu vou correr atrás para querer, de alguma forma, modificar o não que me foi dado e vice-versa. E se eu e você sentamos e dizemos, olha, vamos ceder aqui, cede aqui, vamos resolver aqui, então, não, compôs, é isso aqui? Beleza. Eu queria 100, mas eu estou tirando 95. Eu queria 100, estou tirando 98. Tá ótimo. Né? Resolvemos Alguém o nosso tem problema. Que dar o braço a torcer aí, no caso. Sim. Acho que qualquer tipo de relação, né? É isso, né? É qualquer justamente tipo isso. Na sua avaliação, a população entende que esse é um dos meios mais eficientes, assim, para a resolução dos problemas. Sem dúvida. Agora há pouco o senhor havia falado, né, da questão da produção. A Flávia, eu tenho uma dúvida, mas o senhor acabou já respondendo sobre os meios para a resolução desses problemas. A gente tem a conciliação, temos aí, agora há pouco o senhor falou, a arbitragem e a mediação, né? Qual é a diferença nesse caso, assim, para conciliação e mediação? Pois é a técnica que é utilizada, né? A técnica que aquela pessoa que está auxiliando naquele processo de solução do conflito, ela utiliza. Em uma das técnicas, na conciliação, ele não é tão protagonista. Já na mediação, ou ao contrário, perdão, ele não tem tanto protagonismo, em um ele tem mais protagonismo. Mas é sempre nesta visão de a técnica utilizada para que as partes cheguem à composição, alertando, olha, eu acho que nesse ponto específico pode não estar certo, essa sua premissa pode não estar correta, eu acho que você pode ceder aqui, eu acho que você pode ir até ali. E numa outra ele é mais
ele intervém muito menos. São técnicas utilizadas. Agora, quais são os problemas, eu vou colocar assim, que lideram assim, o ranking dessa Semana Nacional de Conciliação? Quais são? As questões dos juizados especiais, questão de consumo, né? As relações lá do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que são a grande parte dos processos que são levados ao juizado, que são levados à conciliação, que são dos juizados especiais cíveis, normalmente lideram. Tem os grandes litigantes, né, aquelas empresas grandes, aí se fala muito das empresas prestadoras de serviço público, né, de telefonia, de energia. Então, essas realmente lideram. Tem muita demanda em empresas aéreas, enfim. As relações de consumo normalmente lideram isso. E hoje em dia, o consumo é muito mais fácil, né? A gente consome com um tocar de tela de celular. Então, a partir do momento que você facilita o acesso ao consumo, você aumenta exponencialmente a possibilidade de haver conflitos sociais, né? Agora, doutor Flávio, eu gostaria que o senhor convidasse justamente as pessoas que nos acompanham para a resolução desses problemas. Você que tem aí um processo, né, acha que, vou deixar quieto, acho que talvez não dê em nada, ou então vai demorar demais. A Semana Nacional está justamente para isso, né? Então, gostaria que o senhor fizesse o convite a essas pessoas que nos acompanham agora. Não, com certeza. Em nome do desembargador Lafayette, né, nosso corregedor Lafayette Júnior, dizer que o tribunal está de portas abertas para essa Semana da Conciliação, para justamente resolver os conflitos existentes de uma forma mais célere, mais rápida e efetiva, né? Não adianta a gente entregar a nossa pretensão, o nosso desejo, aquilo que a gente acha que tem do direito lesionado na mão de um magistrado, se nós podemos resolver compondo com as partes. E aí, é com o espírito aberto, é entender que numa composição é sempre as pessoas cedendo para que se chegue a uma solução construída entre as partes, não imposta pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário está aí. A Semana da Conciliação, essa que inicia hoje, é aquela que chama, mas a conciliação ela ocorre 365 dias no ano. E pode ocorrer para quem já tem processo, para quem vai entrar com processo, ou para quem não quer processo. É só bater a porta dos CEJUSCs, né, dos Centros de Conciliação e Solução de Conflito, que vão ser atendidos também e vão ter seus problemas resolvidos, pelo menos assim a gente espera, e essa é a nossa função social e constitucional, né, do Poder Judiciário. Olha só, que legal. Juiz Corregedor Auxiliar Flávio Henrique Albuquerque, muito obrigada pela sua participação, pelas informações aqui colocadas para a gente. Tenha um bom dia, sucesso nessa 14ª edição da Semana Nacional de Conciliação, viu? Muito obrigado. Em nome do desembargador Lafayette, nosso Corregedor-Geral de Justiça, a gente agradece a oportunidade de falar aqui com vocês e deseja aí que essa nossa semana seja bem frutífera. Muito obrigada, é isso aí. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 23 e 32 graus. Em Humaitá, dia ensolarado com aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima é de 33 graus. Em Benjamin Constant, manhã de sol com aumento gradual de nuvens. Períodos nublados com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus. Em Barcelos, sol e aumento de nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuva a qualquer hora. A mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e já vou deixar uma pergunta no ar. Será que é possível fazer as refeições sem estar com o celular junto? Vamos mostrar um local que incentiva a deixar ali o celular de lado, justamente para você fazer as suas refeições da melhor maneira. Eu te conto já, daqui a pouquinho, como é que funciona. Será que é possível fazer as refeições sem estar com o celular junto?
nossa equipe mostra um local que incentiva as pessoas a deixarem o celular ali de lado, para que as pessoas aproveitem mais o momento com os amigos e a família também. Isso tudo fora da internet. Um olho no prato e outro na tela do celular. Certamente você já viu uma cena dessas antes. A pessoa está tão vidrada no telefone que até esquece de comer ou de conversar com quem está ao seu lado. O aparelho já virou um item obrigatório em cima da mesa dessas duas amigas. E aí o tempo vai passando e elas nem percebem. A gente pega o celular, as horas passam, tu perde a noção do tempo, né? Mesmo que a gente não queira, é algo meio involuntário, né? A gente acaba pegando o celular, dando uma olhadinha e deixa o papo um pouco de lado, né? Sandro já reparou que de uns anos para cá, os clientes ficam mais tempo ocupando as mesas do café. O motivo é o uso do celular. Quando a casa está ociosa, num horário não de pico, ok, né? Tem um espaço, o cliente fica, faz reunião, trabalha, usa o espaço. Eu acho que cabe à casa se adaptar e treinar a sua equipe, como interagir com o cliente, até para oferecer mais opções e ter a percepção do que o cliente realmente quer. Neste bar em Porto Alegre é um incentivo para que as pessoas aproveitem o momento com os amigos fora da internet. Quem aceitar o desafio de deixar o celular dentro desse cofre durante 1 hora, ganha um drink. Por mais que o bar tenha drinks, tenha as pizzas, o que mais chama os clientes são as brincadeiras, são as interações, muito para propor essa desconexão. Assim, a partir do momento que tu não consegue mais ter o online na mão, tu é obrigado, digamos assim, a interagir, a conversar mais, a viver mais a vida real, digamos assim. E esta não é a única brincadeira offline do bar. Tem o Tinder da vida real. Ao invés de mandar uma mensagem por um aplicativo de paquera para a pessoa por quem você se interessou, aqui é possível mandar uma rosa de papel. Vale anotar o telefone, o nome, qualquer informação que te identifique. Mas tudo à moda antiga, exatamente como era feito, quando não existia redes sociais. A gente tem umas florzinhas ali que a pessoa pode chegar, pedir para o garçom entrega como se fosse um flerte, digamos assim, de uma mesa para outra. Agora a gente apresenta a nossa enquete do dia para saber a opinião da população do projeto de lei que cria uma série de obrigações para o seguro antifurto de aparelho celular. Está mais que certo ser aprovado sim essa lei. Eu totalmente apoio, porque se eu perdesse meu celular, entendeu? É isso que eu estou pensando. Eu apoio essa ideia, uma que é direito do consumidor, né? Se ele foi lesionado, ele ter o seu direito respeitado e também ter de volta o seu aparelho, porque é um investimento, é um custo para ele, né? Eu mesmo já passei por essa situação e eu creio que essa vai dar tudo certo, né? Tem que dar certo, né? Se for para ajudar o consumidor, isso é bom, né? Tudo que venha a favorecer é bom. Tá na hora, né, da gente ser recompensado daquilo que a gente é cliente há bastante tempo. É uma coisa que a gente usa bastante todos os dias. Então, que eles nos recompensem com isso. Muito caso de assalto, né? E se for assim, as empresas estipularem o mesmo tempo de garantia, né, para fazer essa troca assim, de assalto, seria muito bom também, né? E aí, o que você daí de casa acha sobre esse projeto antifurto? Significa que a pessoa vai ser recompensada quando tem um celular furtado? Então, assim, você pode colocar nas nossas redes sociais, responde a enquete lá do Instagram, é só digitar Band Amazonas, ou então pode falar assim, Flávia, concordo, tá? Vou colocar aí o WhatsApp, é o 99205-1478. Então, Flávia, não. Isso aí não tem nada a ver, não. Eu não concordo com isso, até porque tá aí o celular é de minha responsabilidade, então vai muito de mim onde eu coloco o celular, onde eu deixo de colocar o celular. Então, responde. Depois do programa, eu faço questão de ler todas as mensagens, de responder também para você. Aí a gente conversa, a gente tem uma interação bem bacana. Eu vou, inclusive, repetir aqui as nossas redes sociais. Instagram da Band Amazonas, Facebook da Band Amazonas. Acompanhar uma matéria que te chamou bastante a atenção também, pode ir lá no youtube.com/BandAmazonas e você fica por dentro de todas as notícias. Agora, a gente confere as informações do Brasil e do mundo com Alessandra Taveira, no Notícias da Redação. Olá, Flávia. Uma ótima segunda-feira para você e para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição.
E a gente começa falando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta semana o registro para o medicamento Cosenes, em dose única para o tratamento da malária. O Cosenes foi registrado pelo laboratório GSK e será comercializado em embalagens de 150 miligramas de tafenoquina, com 2 unidades. A empresa poderá comercializar o produto no mercado nacional, seja nos setores público ou privado. O registro da Anvisa significa que o medicamento teve sua indicação, eficácia e segurança aprovadas para todo o país. E no ano passado, mais de 2.600.000 estudantes de escola pública foram reprovados em suas respectivas séries. É o que revela uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e do Instituto Claro. Desse total, mais de 1.200.000 estudantes eram pretos e pardos, um número que equivale ao dobro da soma dos estudantes brancos. Após a análise de dados recuperados do censo escolar, soube-se também que 84% dos alunos reprovados estudavam na zona urbana. E para finalizar, a gente fala que o mês de outubro apresentou o menor número de queimadas na Amazônia desde 1998, que foi quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, iniciou esse monitoramento. Até então, o número mais baixo de focos havia sido registrado no mesmo mês daquele ano, com 8.777 detecções de calor. Neste ano, foram mais de 7.000 pontos registrados durante todo o mês de outubro, mas o cenário é o oposto no Pantanal, onde o maior registro em mês de outubro ocorreu em 2002, com mais de 2.000 focos de queimadas. Para Notícias da Redação, Alessandra Taveira. Obrigada, Alessandra, pelas informações. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas, no site youtube.com. Para ficar por dentro de toda a programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, mandar fotos, inclusive pode mandar fotos assistindo o Band Cidade primeira edição, por que não? Pode enviar para a gente, tá bom? O número é o 99205-1478. Eu desejo para você uma ótima semana e amanhã, a partir das 7h15 da manhã, aqui na tela da Band Amazonas, tem mais Band Cidade, primeira edição, comigo, Flávia Moura, e eu te espero. Um abraço e até amanhã.